E aí, galera do Pode Crer, mais um episódio aqui pra vocês. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes e o episódio de hoje é muito especial. É muito especial, estamos aqui em dose dupla. Eu amo quando temos mais de um convidado aqui. Então, assim, mês dos namorados, junho, nós chamamos um casal maravilhoso, um casal que tem muita história pra contar. Pastor Emerson Pinheiro e pastora Fernanda Brum. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos aqui no nosso estúdio. É uma alegria. A gente já tá tentando marcar esse encontro já faz um tempo, né? A gente também queria muito estar com vocês e a agenda não permitia, mas finalmente Deus deu um jeitinho na nossa agenda para estar junto. E a gente isso tá é muito bom. lisonjeada com O isso. casal que fez parte da nossa história. Literalmente, entende? Tamo velho, hein, amor? Olha só, tá vendo Eu só, fico as toda meninas? boba quando eu entrevisto alguém assim, que eu vi criança, que eu era criancinha e eu ouvia. Tinha o Mas CD, a gente que começou tinha o muito CD. criança também, né? Eu comecei com 16 anos, Emerson começou muito antes, eu acho que com 15, né, Emerson? 15 anos. Com 15 anos. Quer dizer que vocês conhecem a gente mesmo, os pais conhecem a gente, vocês conhecem a gente. Sim. Porque nós crescemos e toda a nossa adolescência foi em público, então... Mas assim, a gente conhece a história individual de vocês, mas eu queria muito conhecer mais do relacionamento de vocês, assim, conhecer saber como vocês se conheceram, como foi esse processo. Vocês têm uma família linda, 2 filhos, né? Então, começa aqui, vamos começar diferente? Que a gente sempre Vamos. pede pra começar contando do testemunho, da conversão. Mas eu queria saber como vocês dois se conheceram. Quer falar, amor? Eu falo. Vai, fala você. Você fala se é verdade. Nós fomos apresentados um ao outro em Curitiba. Na época eu estava tocando com Carlinhos Félix e com o Marcos Góes. Com os dois, ao mesmo tempo, num evento que estava tendo da Rádio Melodia de Curitiba. E nesse evento, nesse festival, foram várias bandas. Altos Louvores, Novo Som, muita gente. A Estela estava no Altos Louvores nessa época. E a Fernanda estava lançando o primeiro LP dela, o Feliz de Vez. E ela estava nessa viagem. E nessa viagem, a Estela nos apresentou, né? Foi o primeiro contato, assim, foi nessa Foi uma viagem. amiga Essa é minha amiga cupida. Fernanda, esse é meu amigo Só que eu já tinha visto Emerson. ele tocar com altos louvores no dia que eu me converti no Rio Sampa. Achei ele bonito, falei com meu pai, falei... Olha aquele louro no teclado, olha que lindo ele. Meu pai falou, eu trouxe você para aceitar Jesus, não foi para olhar o louro no teclado. Isso passou. Passaram-se 2 anos. Gente. Nós nos reencontramos depois que a gente estava namorando, é que eu descobri que ele era o louro do teclado. Vê se pode uma coisa Eu dessa. sei que a Estela apresentou pra gente, e aí ficou só ali naquilo ali mesmo, apresentou e tal. E o tempo passou, ela procurou a Estela para gravar um disco novo. E a Estela falou, tem aquele meu amigo que eu te apresentei lá em Curitiba, ele tem um estúdio, tá começando com um estúdio, ele pode produzir você. E aí a Fernanda chegou lá no estúdio e eu, crente que o estúdio estava começando, eu precisava de cliente, né? Precisava de cliente, eu falei, Senhor, envia um cliente para mim. E aí me liga a Fernanda... Aí eu falei, ok, pode vir aqui conhecer o estúdio. Quando chegou lá, ela não tinha dinheiro para gravar o disco. Não tinha, gente. Ela não tinha dinheiro para gravar. E eu falei, caramba, tem esse cliente, tipo de cliente. tem cliente, mas não tem dinheiro para Tem gravar. dinheiro. Mas aí começou a surgir uma amizade, a Estela também muito com a gente. A gente andava junto, né? A Estela, a Lislane, aí a Fernanda começou a andar junto também. Isso foi em que ano, mais ou menos? 94? Final de 94. Para 95, 94, né? 94. 94. E aí, eu falei, não tem nada pra fazer, tô sem trabalho, vamos fazer um disco então dessa menina, vamos começar Fazer alguma vocal coisa. pro estúdio também, ficava fazendo vocal no estúdio e tal, pagava com trabalho, E né, aí gente? a gente começou eu lembro que nós fizemos a nossa primeira música juntos, nossa composição, que foi a Meu Bem Maior. A música que deu título ao primeiro álbum dela pela MK. Né? Essa primeira música a gente compôs junto. Estavam E aí- inspirados. Lembro que foi perto da Páscoa. Foi sobre a Páscoa, Foi a sobre, canção. nasceu na Páscoa. E aí a gente começou a trabalhar junto e eu fui ver, opa, tem alguma coisa aqui, alguma coisa está brotando aqui. Surgiu um clima. Surgiu um clima. Surgiu um Aí clima no estúdio. eu fiz a música junto com um amigo meu, Jorge Guedes, que foi a música Amar Você. Quando amor toca o coração. Eu fiz essa música e mostrei pra ela, né? Já foi uma intenção ali, né? Já rolando uma intenção. E aí ela gostou da música, gravou e tal. Gostei do dono da música, né? Gostei da música, do dono da música.
eu sei que aí eu era noivo, né? Mas era um noivado meio turbulento. Jesus livrou ele. E aí- O laço do passarinheiro, E da aí peste eu- perniciosa. E minha mãe falava comigo, minha mãe, essa menina aí que você tá não é pra você não sei o quê, blá, 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 blá. Aí eu terminei com a menina, aí quando a Fernanda chegou lá e meu pai chegou e falou assim, ó, essa aí é pra tu casar. Essa eu deixo tu Essa aí eu deixo tu casar. casar, essa aí eu deixo tu casar. Eu sei que aí Tinha a uma gente... torcida, né? A gente começou a... Eu lembro que eu estava afim da Fernanda já, cheguei para ela, falei, olha, eu estou gostando de você, mas você está ouvindo de mim, você não vai ouvir de ninguém, mas eu não quero que nada mude aqui no trabalho, do estúdio aqui, vamos continuar trabalhando, e blá, blá, blá. Ela falou, o meu coração tem um cadeado, só quem tem a chave vai abrir. Aí botou aquele jogo duro todo. Mas você já Claro. tava afim também. Eu tava afim, mas assim, eu tava muito, muito traumatizada com outros relacionamentos. Eu tinha feito um voto com Deus que eu só ia beijar meu marido, né? E eu já tava 2 anos sem namorar, sem ter ninguém pra mim. E não escolhi esperar, que nem existia na época, mas eu já tinha, eu escolhi esperar meu, pessoal. Então eu não queria dar essa condição pra ele, porque podia não ser meu marido. E eu podia me apaixonar e depois como é que eu ia fazer? E eu já estava apaixonada, já estava afim dele, né? E eu queria saber o que ele queria de Deus. E aí ele me deu o maior fora da vida. Não, aí ela... Vai, aí é o conta seguinte, isso aí, o fora da vida foi eu estava um tremendo. dia em casa, uma sexta-feira, e ela... Nesse mesmo final de semana da sexta-feira santa, da Semana Santa, ela me liga na sexta-feira, eu não tinha carro, né? Eu morava no Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho. Eu dirigi o carro do seminário, gente. E ela me ligou e falou assim, vem cá, tu só sai de carro? Aí eu demorei, eu falei, não. Ela, tu só sai de carro? Eu falei, estava sem carro esse dia. não, ela falou, na terceira pergunta já era pra você estar aqui, né? Tipo assim, ela me chamou pra sair. E aí a gente foi pro cinema assistir Jornada nas Estrelas 5, Até hoje a acho. gente não lembra o que Até aconteceu. hoje eu não lembro do viram filme. A gente não sabe o que aconteceu em Jornada Só nas sei que Estrelas. tinha a Whoopi Goldberg trabalhando no filme e a gente conversou o filme todo e ela me deu o primeiro beijo. Então, veja bem, Foi eu. Foi eu Então que você já beijei. sabia que era pra cá. ela que me deu o primeiro eu beijo. vi um menino muito diferente do que eu já tinha visto. Eu estava convivendo com ele há muito tempo. Eu vi o filho que ele era. Eu vi a família dele, né? O pai, a mãe, o ministério missionário da mãe dele, como ele trabalhava com a mãe no ministério missionário lá no Morro do Juramento. Então isso tudo foi me causando impactos tremendos, porque eu não conhecia homem assim. Não conhecia um homem que honrasse pai e mãe dessa maneira, que tivesse no ministério dessa maneira. Isso tudo me chamou a atenção para o ministério, né? Havia uma afinidade ministerial e tinha pele também, tinha atração física. Então, quando eu beijei a Emerson, ele me pediu em casamento. Foi papum. Eu falei, eu não quero namorar contigo, não. O negócio é o seguinte, eu quero casar. Foi assim. Aí eu me Quero assustei. casar. Eu falei, quando é que eu falo com seus pais? Foi dessa maneira, gente. Dentro do cinema, eu falei assim, não, Decidido. vamos, olha só, o que aconteceu hoje foi um erro, foi um engano. Vamos guardar isso numa caixinha e a gente depois vê isso. Eu Eu falei, achei, tô em eu pecado, gente, falei, beijei, tô em pecado, tô em pecado. Aí dentro de mim eu pensando assim, falei, já já era, não era. tem isso não. Uma coisa que a gente vê muito, né, dentro da igreja, principalmente com as meninas que são solteiras, né? Ah, eu só quero namorar quando Deus me confirmar, quando Deus mandar alguém pra minha vida. Vocês acreditam que Deus realmente separa alguém pra sua vida? Ou você tem que estar ali abastecido da palavra de Deus e falando com o Senhor pra ter discernimento de perceber se aquela pessoa seria uma boa esposa, Eu bom marido? acredito que existem raros casos que Deus separa pessoas. Isso aconteceu na minha família com o tio Dárcio, meu tio pastor, que Deus revelou ele em sonho e revelou a mulher dele em sonho também. Os dois se encontraram no ar livre e se reconheceram do sonho. Nossa, que linda essa história. Lindo isso, né? Mas eu acredito principalmente que você escolhe a pessoa e Deus abençoa o que você escolheu. Depois que você escolheu, querida, tá escolhido. Por isso que é Arca com as- importante. arque com as Arque com a consequências. consequência, você escolheu, Deus abençoou o que você escolheu. Então, assim, existem exceções para pessoas que estão buscando dessa maneira. Acho que você pode buscar dessa maneira, mas é um desafio maior. Deus pode revelar um para o outro para um. Mas, no meu caso, eu pedi a confirmação de Deus e Deus me falou na Bíblia, né? O fogo e a glória de Deus são os sinais da aprovação. Quando eu abri o texto,
que Deus falou comigo, tem fogo de Deus, tem glória de Deus nesse relacionamento? Eu respondi, tem. Então tá aprovado. Foi assim que eu recebi a aprovação para casar com Emerson. Mas eu acho legal essa questão de examine, você menina, examine como um rapaz trata os pais. Uhum. Como ele trata a mãe, como trata o pai, como é que é a vida dele no dia a dia. Também. Não acha que vai transformar a pessoa, não, que isso aí é furada. Não tem depois ele muda. Vou casar que eu conserto ele. Não entre nessa. Você tem que ir observando ali no namoro. Exatamente. O namoro foi feito para acabar. Exatamente. O namoro é para acabar, né? Depois que você namorou, que você decide... não tem namoro na Bíblia e tal, mas nos nossos tempos tem, porque é necessário namorar. E namorar em santidade, porque se você namora na carne, você não consegue ver o restante, você não consegue identificar a pessoa, porque a paixão, a carne, todo o desejo te toma e você não consegue ver defeitos na pessoa. E é importante encontrar os defeitos antes. É importante entrar no relacionamento sabendo dos defeitos e das qualidades da pessoa. Você não vai saber tudo, porque só com um tempo de caminhada que você vai se adaptando, vai conhecendo mais. Mas é importante saber como ele trata a família, como é a família. Você casa com a família. Não tem saída. Você casa com a família vem junto. Você vai ter... Claro que a sua família nuclear vai ser você, seu marido, seus filhos e tudo mais. Mas enquanto isso não acontece, enquanto não nasce a criança, a família vem junto. Então você vai dizer, não suporta minha sogra. Lamento. Você tem que conviver, de alguma maneira você vai conviver. Vai fazer parte da sua vida. Não suporto meu sogro. Gente, glória a Deus, eu tenho sogros e sogra maravilhosos, missionários. Eu tive a graça de ordenar minha sogra pastora, gente. Minha sogra é pastora da ação social da igreja. Ela movimenta 6 toneladas por mês de alimentos para casas de recuperação, para asilos. Ela que movimenta, aquela mulher movimenta o morro inteiro, se deixar. Ela cuida de toda a comida do povo, ela sempre alimentou o morro inteiro. Então, a gente tem que admirar a família da onde vem o nosso marido, né? Da onde vem a nossa esposa. A gente tem que admirar essa família, porque é a família que vai te abraçar. É a família que vai conviver contigo o resto da vida. E se você não tiver uma boa vivência, isso vira um inferno. Isso é terrível. E pouco tempo depois vocês casaram? Aí nós... Um ano e um mês, na verdade. E um mês do beijo. Né? A gente beijou dia 18 de abril. Uhum. Né? E aí Ele lembra as datas. Lembra Ficamos noivos dia 18 de agosto. E casamos dia 18 de maio do outro ano. Dia então 18, foi um ano e um mês. 18. Eu não sei, o 18 é porque... Não sei. O 18 é porque não 8 foi, mais 1 dá não, 9, não 9 é foi, múltiplo de 3, não, 3 é um número bom não pra... foi proposital. Não Gente, eu achava que... Foi no calendário e fui ver. Começamos a namorar dia 18 de abril. Aí vamos ficar noivo. Vamos ficar noivo quando? Em agosto. Vamos ver um sábado aqui de agosto. Tem isso aqui, dia 18 de agosto. Aí vamos casar quando? Vamos casar em maio, que é mês das noivas. Então tá, vamos ver uma data em maio. Que sábado tem livre? 18. A igreja que a gente queria casar tinha o dia 18 vago. Nova Vida de Bom Sucesso. Nova Vida de Bom Sucesso, na agenda. Aí a gente agendou. Então Você era de onde, Fernanda? Eu era da comunidade evangélica da Vila da Penha, pastor Ari Caetano. E Emerson era da Batista... Igreja Batista Ebenezer, do pastor Gideão de Vicente Souza. de Carvalho. Aí quando eu me casei, eu fui para a igreja dele. Né? Foi um drama isso, porque... Eu era muito atrelada à comunidade da Vila da Penha, muito dependente, muito, assim, fã, tudo que você imaginar. Foi muito difícil para mim largar o pastor Ari Caetano, esse apóstolo tremendo, né? E a pastora Denise. Mas, assim, eles sabiam que eu ia ter que seguir meu marido. Mas fui tão bem recebida na Batista Ebenezer que, assim, eu fui crescendo e ali eu comecei a ser uma pastora batista, a partir da Batista Ebenezer, né? E lá eu fui ordenada. Como é que estava o ministério de vocês nessa época aí do casamento? Eu estava ministrando toda, né, na comunidade. O disco dela estourou, tava né? Estourado, estourou o disco dela. Fez um sucesso muito grande. Tanto é que lá na MK ela foi chamada de fenômeno, de ter vendido o que vendeu em tão pouco tempo. Em 3 meses ela alcançou 100 mil cópias. Para aquele período, era um negócio, assim, absurdo. Não então, eram assim, streams, eram cópias, né? Eram 100 físicas. mil cópias de CD.
E como é que era pra você, enquanto marido dela, né? Nessa questão dela sair pra ministrar e tudo mais? Não, eu ia com Saia ela. junto, né? Eu ia com ela. E a estrada, assim, eu estava na estrada antes dela. É. Eu já viajava muito antes dela, né? Então, assim, a estrada para mim... Eu aprendi Só com mudei. ele a estrada, né? Só mudei o artista. Casou com um Bom, artista isso é bom, produzível. então vocês ficavam muito tempo Muito juntos, tempo né? Ficávamos. Até ter filhos, nós ficamos, até o 4x1, nós ficamos na estrada Até juntos. o 4x1 surgir. Aí quando o 4x1 surgiu, ele teve que ir pra estrada com o 4x1 e eu com a banda nova, porque o 4x1 era a minha banda, que virou o grupo que vocês conhecem hoje, né? E aí isso foi para nós um problemão, porque a gente não se via mais. Tinha Cada um nascido numa Isaac, agenda. cada um numa agenda, A agenda muito tava muito louca. alucinada, né? Era uma agenda muito louca. A gente se encontrava no aeroporto, Isaac queria ir para ir com ele. Quero papai, era um drama muito grande. Até que o Emerson abriu mão da agenda do 4x1, porque alguém tinha que ceder. Nessa hora, foi um drama pra gente, né? Como é que vai parar o 4x1? Como é que ele vai sair do 4x1? Ou eu paro a minha agenda, paro o meu ministério. E ele decidiu por sair do 4x1 pelo casamento, né? Pra gente continuar junto. E são 28 anos juntos? Juntos, 28 anos, 27 de casado. E hoje, mais tarde, vocês lançam um projeto juntos. Isso aí. Queria que vocês falassem sobre esse projeto Amar e Perdoar. Amar e Perdoar, um projeto maduro, um projeto com canções fortes, canções que falam sobre atritos, sobre... O clipe é muito interessante, né? O clipe fala de um casal que a mulher pega o celular do marido e vê uma história no celular e eles brigam. E um casal de dançarinos do Giovanni Si, né? Claro Eles que são sempre, ótimos. né? Sempre eu tenho que estar com o Giovanni Si, que são meus amores. Eu não tenho... Tudo que eu tenho que fazer não tenho outra opção na vida. Eu sonho com eles o tempo inteiro como atriz, como cantora. Eles me dão muito orgulho. Então, me mandaram um casal de dançarinos maravilhosos. Então, eles fazem o papel desse casal que briga. E por causa do celular, por causa do WhatsApp, né? E eles dançam o clipe inteiro. E eu e o Emerson cantamos essa história. E eles, durante a dança, fazem as pazes. Durante a dança, eles brigam. Tudo acontece O que acontece num casamento? num casamento normal. Não é só um mar de flores, né? Não, não E a mesmo. letra fala sobre abrir mão de tudo, é tão imaturo, e nós ficamos cegos pelo orgulho. A gente vê que hoje o orgulho é a causa de muitos casais se separarem. Né? O orgulho impede, eles se amam, mas o orgulho impede de pedir perdão, o orgulho impede de fazer as pazes, de voltarem. Então a gente lida muito com isso, até no dia a dia, aconselhando casais, estando com casais, que às vezes a imaturidade, por falta de maturidade, a pessoa compromete uma relação. Às vezes que perde um tinha casamento futuro, inteiro. perde um casamento A família por conta de um completa, orgulho, né? de orgulho, Não pensa no de restante. não conseguir perdoar, não conseguir recomeçar. Então a canção fala um pouco sobre isso. Ai, Gente. eu gosto muito de ouvir falar de relacionamento. Mas o amor, gente, o amor é uma decisão. O amor não é algo que assim, ai, eu tô amando. Não, você tá apaixonado. Depois que você tá apaixonado, você decide amar. E o amor, ele é tudo isso. Ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não suspeita mal. Olha que coisa tremenda. Não suspeita mal, quer dizer, não sobe nem ao seu coração a suspeita de que a pessoa pode fazer o mal a você. O amor, ele é dessa maneira, ele é paciente, ele é benigno, jamais acaba, tudo suporta. Olha que coisa tremenda. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é muito diferente da paixão. Tem muita gente casada apaixonada somente, mas o amor, ele é calmo. Então, a gente costuma falar, né, amor, do começo, da adolescência do casamento, da infância do casamento. Você está na infância do seu casamento, né? Aí tem a adolescência do casamento, que é uma hora que vocês podem tudo, tem rompantes, normalmente as brigas são mais acaloradas e tudo mais. E nessa hora que é perigoso. Até os 22 anos de casado, vocês têm um casamento jovem demais, adolescente Nossa, demais. eu já achava 22 coisa dessa. Não, 22 anos você tem bodas de porcelana, tá tudo ainda muito frágil, pode quebrar. A partir daí, você tem um relacionamento mais maduro, mais jovem, mais
adulto. Você começa a vir dos 21, 22, 23, 24, 25 anos. Também tem perigo? Tem perigo, mas é um casamento mais adulto, mais maduro. E aí o casamento mais maduro, ele tem mais paz. É um casamento que tem paixão, tem compreensão, mas o amor já está lá, completo. O amor chegou de um jeito que ele tem paciência com os filhos, ele tem... Sabe, a maturidade é necessária para todos nós. É importante falar sobre isso. Então, a gente está lançando uma música que fala de 25 anos de casamento. Só que a gente está com 27, né? Ela chegou pra gente tinha 25 anos de casado. A gente demorou a gravar a música. Mas 25 anos foi uma data muito forte para nós, né, meu bem? Foi uma hora que a gente parou e falou assim, nossa, Deus... 25 anos, por isso que a gente não tá mais ranheta um com o outro. Porque tem isso, né? Tem isso. Isso que eu ia te perguntar. A música, o projeto, né? Amar e perdoar. Né? A gente sabe o quanto é necessário o perdão em todas as áreas, em todos os relacionamentos que a gente tem, principalmente no casamento. Sim. Como faz quando o casal, as duas pessoas têm aquele sangue fervendo, né? Como é que faz? Quem cede mais? Quem cede pra mais? ceder, Tem que ceder e perdoar? Acho que quem cede mais aqui é o Emerson. Eu acho. Também acho que sou eu. A gente tem tratos, a gente tem alguns tratos. Tipo, não deixar o outro sair de casa brigado. Tipo, aquela coisa de bater porta, pega a chave do carro e sai. Mas me falaram, nunca dormi separado também? Nunca dormi separado. A gente nunca dormiu separado. Dormi a gente brigado. briga. Eu já vi nunca dormir brigado. E aí o casal acordou junto, nem dormiu. É melhor não dormir, passar a noite discutindo o assunto para não dormir brigado, né? Tem brigas que são mais homéricas, são mais difíceis, são transições mais difíceis no casamento que realmente elas podem durar algum tempo. Aí a gente fala da trégua. A gente tem que ter trégua. Sempre que a gente está numa briga, numa situação que está durando muito tempo, a gente combinou que tem que ter a trégua. Porque a trégua traz o tempo de pensamento para poder continuar até a briga. Você continua a briga pensando melhor. Agora, tem que ter um árbitro. Você tem que chamar alguém para te ajudar. Por que os padrinhos de casamento existem? Sim. Um discipulado também. Um discipulado, um pastor, até um psicólogo. Não ter vergonha de pedir ajuda. Não, você precisa pedir ajuda. Então, lá em casa, a gente tem alguns tratos. Não deixar o outro sair porta fora, tomar a chave do outro, trancar a porta da casa. A gente não... Um não abandona o barco do outro. Não tem saída. Se um está enlouquecido e quer sair, o outro toma a chave. Alguém tem que estar lúcido nessa história, né? E a gente tem alguns tratos. Não dormir aborrecido é um trato. Não dormir fora da cama. A gente diz assim, quando um sai da cama, o diabo deita no lugar do outro. Isso é forte. Quer que o diabo deite na sua cama? Vai dormir no sofá. Aí ele vai deitar e vai dormir com o teu marido. Não tem problema nenhum. Ou com a tua esposa. Isso aí é forte e isso é verdade. Isso acontece, é melhor resolver, dormir de bico, mas dormir na mesma cama, porque se vocês decidiram que vocês estão discutindo para melhorar, tem isso também. Está discutindo por quê? Está discutindo para melhorar? É uma briga de ego, É uma briga de ego, é uma briga para terminar. Vocês estão brigando para terminar, porque tem gente que casa contra o outro, não casa com o outro. Né? Tô casado contra fulano de tal. É igual um jogo de futebol, né? Um contra o outro. Mas casou, tá brigando para melhorar, então para e raciocina. Estamos brigando para melhorar, então vamos usar o respeito nisso aqui, não vamos usar palavrão, não vamos xingar o outro. Existem limites para tudo, né, gente? O limite para mim é a violência, sinceramente. Tem gente que fala, não, tem que perdoar tudo. Não é tudo que você tem que perdoar. Você pode perdoar, mas pode não andar mais junto. A violência física, o abuso emocional, tem coisas que tem limite. Que não deixa de ser um tipo de traição também. É traição financeira. Traição financeira é um negócio terrível. Tem mulheres que fazem muito isso. Elas não colocam no canhoto do cheque o que gastaram porque não querem que o marido fique sabendo. Isso é traição financeira. Esconde, né? Esconde o que gastou. Esconde. Por que vocês não combinam que tem o meu dinheiro, o seu dinheiro e o nosso dinheiro? É tão melhor assim, você tem a sua independência, o marido tem a independência financeira dele e tem o dinheiro da casa. É melhor do que mentir, né? Tem uma coisa que é a independência e tem a mentira. Porque uma hora a mentira vem. Uma hora o marido vai descobrir. Ah, eu comprei isso aqui, é novo. Não, imagina. Você que nunca viu. Você que nunca viu. Né? Com etiqueta ainda. Etiqueta o negócio. E isso é mentira. Como é que vocês faziam? Como vocês fazem, né?
Vocês, assim, imagino que vocês tenham rotinas bem parecidas, né? Ministérios, inclusive no início do casamento. Pro casamento não cair na rotina, né? Ficar aquela coisa... Ficava morna, fria. Da convivência mesmo, né? Tipo, se ver Ideias sempre... mirabolantes as nossas. a gente tem um combinado que cada ano um faz a surpresa pro outro de casamento, de aniversário de casamento. Eu vou cortar esse pedaço e vou mandar pro meu marido. Que maravilha! Né? Esse ano fui eu. Aí, ano que vem é ele. Cada ano a gente faz a surpresa pro outro. Né? Cada um faz o que gosta, porque ele gosta mais de serra, eu gosto mais de cidade, eu gosto mais de praia, né? Cada um cede um pouco, então cada ano um faz a surpresa para o outro. Mas tem também uma coisa que a gente não espera ter um dia especial para fazer alguma coisa. Também tem isso. Entendeu? As pessoas se surpreendem com isso, com a gente. Às vezes é uma segunda-feira, eu quero sair com ela, vamos embora, vamos jantar fora, vamos sair. Então a gente não espera ter uma data especial. Você não precisa ter uma data especial. As pessoas encontram muito com a gente fazendo esse dia nosso, né? A gente encontra muito conhecido, muito amigo. A gente costuma ter um dia assim. Nosso dia é segunda-feira, toda semana. Que a gente saiu para almoçar junto, para tomar um chá da tarde, para estar junto. É um dia nosso. Para ficar um olhando para a cara do outro, sem falar nada, às vezes. Entendeu? E tem gente que fica esperando só o dia do aniversário de casamento. Literalmente aproveitar a presença. Aproveitar a presença do outro. A Fernanda Wittwitsky, né? Eu não sei se você conhece. Ela é uma escritora cristã maravilhosa. Eu falo muito conhecer. dela. E ela fala muito sobre o casamento dela e tudo mais. E ela e o marido, eles têm algo que eles chamam de manutenção do casamento. Eles têm, se eu não me engano, 8 anos de casados. E eles fazem pequenas coisas de manutenção do casamento. E aí eu roubei a ideia dela e eu passei a fazer isso com meu marido. E aí, uma vez por mês, a gente sai pra tomar um café fora de casa. Ótimo. E tem que ser durante a semana. Ótimo. Né? Mas justamente pra dar uma respirada, esquecer. A gente já faz isso naturalmente desde que a gente casou. Isso é muito bom, parece uma coisa boba, né? E a nossa casa também é um lugar que a gente faz questão de celebrar o casamento dentro de casa, porque os filhos participam disso. Eu lembro de um Dia dos Namorados que eu fiz pro Emerson uma vez, cheio de pétalas pela casa, assim, enchi de balões o quarto. O Isaac era pequenininho. Ele olhou aquilo e falou: tem festa, mamãe? Aí eu disse: tem festa do Dia dos Namorados, estou esperando o papai chegar. Aí ele viu a banheira cheia de pétalas, ele viu a casa assim toda arrumada. Por que não em casa? Por que não fazer a casa? Aí o Isaac: eu posso entrar, mamãe? Eu deixei ele entrar, fazer bagunça na banheira e tal. Aí isso passou, né, com o tempo. Ele foi dormir mais cedo. Aí eu falei: preciso ficar com o papai, nós vamos namorar. Então, não pode Isaac ficar com a mamãe e com o papai. Então tá bom. Então vocês vão namorar? Eu vou dormir. Aí ele foi embora. Aí depois, naquela semana, ele olhou pro pai e falou assim: poxa, papai, eu tenho um sonho. Eu quero me casar. Eu quero ser igual a vocês. Ai, gente. O Emerson chorou. O Emerson chorou. É mó barato. Barato. Mas é o exemplo, né, que vocês vão dando pra eles. Eles vão vendo que o casamento é essa coisa que tem o dia mal, tem o dia que a gente tá brigado, tem o dia que acordou do avesso, mas tem o dia que a gente tá investindo no casamento de maneira natural, né? No aniversário de cada um. Nós marcamos um encontro que a pandemia atrapalhou na França. Nós marcamos um encontro há 12 anos atrás, amor? Idade da Laura. Idade da Laura, 13 anos atrás. Nós fomos à França, aí estávamos num café, num restaurante. Aí escrevemos: daqui a 12 anos nos encontramos aqui, esteja onde você estiver, me encontre nesse lugar. E foi um cartãozinho que a gente guardou e tal. E aí estava tudo pronto, era o ano dele, fazer a surpresa. Estava tudo comprado, tudo pronto para a gente ir e ver a pandemia. A gente teve que adiar o encontro, agora tem que marcar uma nova data. Um pouquinho de atraso, mas não tem problema. Vai sair esse encontro. Vai sair o encontro. Fernanda falou do Isaac, eu queria falar um pouco de filhos, né? Sim. O Isaac recentemente foi para fora do país. Ele foi estudar missões? Ele foi estudar teologia e ministério e liderança da igreja. Nós estamos preparando um pastor completo, né? Um pastor que saiba liderar, que saiba cuidar das áreas diferentes da igreja, mas que seja um evangelista nato, como ele já é. Ele hoje é tutor de hebraico da faculdade. Ele é o único no campus que fala hebraico. Caramba, que interessante. Ele é o auxiliar imediato do professor de hebraico, né? Que agora vai voltar nesse semestre, está voltando agora esses dias. E vai estar dando apoio a todos os alunos que estudam hebraico na faculdade, junto com o professor. Então, ele tem crescido muito, tem sido preparado para assumir
realmente o ministério com a gente na igreja local, ou quem sabe no mundo. A gente não é dono dele. Não sei o que vai acontecer com o A Isaac. gente não sabe, a gente não é dono da criança. Isaac vai longe, então a gente às vezes faz planos dele estar com a gente, mas daqui a 4 anos muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode mudar. As conexões que podem surgir de lá. E a Laura? Laura é a figura da minha vida, né? A Laura é minha cordinha do coração. Ela escreve livros junto comigo, ela viaja comigo para cantar, ela é minha parceira, sabe? Ela tem um chamado musical? Ela tem um chamado musical, ela canta muito. Ela canta muito, é que as pessoas... Eu não exponho, porque ela é tímida, mas ela canta muito já. Ela da geração Firulas, né? Geração Melismas. E ela tem um gosto musical muito apurado, muito antigo. Ela gosta de coisas como Elvis Presley, músicas da antiga, né? Louvores da antiga. Ela tem... Os dois têm gostos bem pitorescos, né? O Isaac gosta de música oriental. Do Oriente Médio. Ele tudo só que é de ouve em Israel. Eu acho que qualquer pessoa que passe alguns segundos olhando o Instagram dele consegue perceber, né? Que ele é oriental. Essa afinidade dele com o Oriente Médio. Ele é Médio. apaixonado pelo Oriente Médio, gente. Apaixonado. A Laura a gente guarda um pouco mais, porque a opinião pública com a mulher já é muito difícil. O fato dela ser mulher e ter talento, eu tenho que deixar ela ter uma casca mais grossa para poder encarar o público, pelo menos com 16, 17 anos de idade. Não vou expor a Laura antes disso, ela é muito nova. E os haters são haters, né? E podem deformar uma pessoa que eu estou criando com tanto cuidado, com tanta dedicação, investindo tanto nela emocionalmente. Porque a Laura é um grude comigo, né? Ela tem aquela coisa com o pai, que é de menina, né? Aquela coisa do papai. Meu herói, meu papai. Mas é um grude comigo, ela diz minha Mulher Maravilha. Então, eu tenho muito cuidado para não desapontar a Laura. Porque ela tem esse amor, essa coisa pela gente muito, muito forte. Então, eu estou ensinando tudo que eu posso para ela. Tenho trazido ela comigo nos shows. Às vezes, ela falta aula mesmo, eu peço ajuda à escola. Porque eu tenho que levá-la comigo para ela saber como funciona tudo. E ela tá muito tímida ainda, né? Muito tímida, mas em casa... Ela não parece ser tímida. Não parece ser tímida, mas é tímida. Para o que ela faz em casa, publicamente, ela vai falar muito bem, vai se desenrolar, vai cantar na conferência, vai orar pelas pessoas na conferência e tudo, mas vai se recolher de novo. É a idade. Eu acho que a adolescência trouxe essa timidez. Mais nova, ela era menos tímida, mas agora, na adolescência, ela tá mais tímida um pouquinho. Falando ainda sobre casamento, sim. Né? Vou voltar um pouquinho agora, saber da experiência de vocês. E também vocês são pastores, têm propriedade para falar. Uhum. Um dos assuntos que sempre tem polêmica, tanto para quem é cristão para quanto não é a questão da submissão e amar a esposa como Jesus amou a igreja. Eu sempre vejo, principalmente no mundo secular, que merece a submissa, o marido mandar na esposa. E você vê que a pessoa não entende o que é Mas submissão. Mas submisso não é o marido mandar na esposa. Exatamente. Não, é o marido que tem que deixar fazer acontecer, a esposa tem que ficar em casa, enfim. Mas eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa questão de falar, amar. Amor? Né? Acho que o amor vai falar melhor. Submissão não é você ser capacho da pessoa, não é você estar, como é que se diz? Ser subjugado, ser oprimido pela pessoa. Submissão é estar debaixo de uma missão. Né? A submissão é caminharem juntos na mesma missão. Né? É muito mais difícil para o homem, porque a Bíblia fala que o homem deve se entregar pela esposa como Cristo se entregou pela igreja. Né? O homem tem que morrer pela mulher. A mulher ser submissa. E o homem tem que ser aquele que morre, que dá a vida pela mulher. Então, quem a mulher deve se submeter nesse caso? A um homem que está disposto a dar a vida por ela. A morrer por ela. E quando isso acontece, nem é difícil. Olha que coisa pra gente, linda. né? Que coisa linda. Você tem um homem que morre por você. Então, você automaticamente... Ai, que maravilha, está debaixo dessa missão. Esse homem tem uma missão. Não é subserviência. A gente não está falando de subserviência. Eu tenho uma vida... Vocês conhecem minha vida. Né? Agora, o conselho dele para mim é essencial. Eu já fiz coisas que eu não perguntei a ele e quebrei minha cara. E eu tinha que ter consultado meu parceiro, meu amigo... Né? Quem está com o cajado na mão dentro de casa é o sacerdote do lar. Eu tinha que ter consultado, ele é meu pastor também.
acima de tudo, né? Ele é meu marido e é meu pastor. Como eu não vou perguntar para ele alguma coisa que eu tenho que fazer? É por isso que é importante saber, meninas. Eu lembro que o Miles Monroe falava isso. Não pergunte se o menino te ama. Pergunte qual é a visão dele para a vida. Entendeu? Para você poder saber com quem você vai caminhar. Você vai ser submissa a quem? Qual é a visão que essa pessoa tem da vida? Exatamente. Então é muito importante, mais do que perguntar se ela te ama, qual a visão que ele tem para a vida. Qual a visão que ele tem em relação a Deus. que pode casar, né, marido? Isso é outra coisa boa também. O Miles Monroe fala sobre isso também. Uma coisa boa. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para o homem? Não foi a mulher. Foi a mulher. Foi a responsabilidade. A primeira coisa que Deus deu para o homem, Deus deu a presença. Deus deu um trabalho. Esse trabalho, ele tinha que multiplicar esse trabalho. Deu a palavra. Primeiro Deus deu a palavra, primeiro Deus deu a presença, deu a palavra e deu um trabalho. Aí depois Deus disse, não é bom que esse homem esteja só. Aí deu uma esposa. Qual o homem que não é bom estar só? Para aquele que tem a presença, para aquele que tem a palavra, para aquele que tem um trabalho. Então esse homem não merece estar sozinho. Agora tem gente que entra sem ver nada. O cara não trabalha. O cara não tem a presença. O cara não tem a palavra. Aí você fala assim, tem o quê? Né? É só bonitinho. O cara quer casar e tá em casa vendo Sessão da Tarde, ou então jogando videogame. Não tem condição. Mas isso é questão de maturidade, entender essa questão da submissão, não é? A submissão, eu acho que a tradução submissão trouxe pra gente uma falta de interpretação etimológica da palavra. Eu acredito que falta interpretação do português, porque a submissão não é o que as pessoas estão dizendo por aí que é. Marido, posso ir quantos passos? Não é isso, né? Mamãe, posso ir quantos passos? Não é isso. É tão gostoso você estar debaixo de uma missão que te completa, que te coloca para frente, que te faz brilhar, que te produz alguma coisa maravilhosa. Você poder dizer para tuas amigas assim, eu vou perguntar ao meu marido. Não é gostoso isso? Muito. Assim, não sei. Isso já me tirou de cada sinuca de bico, sabe? De cada situação. Você veio fazer tal coisa, eu vou perguntar ao meu marido. E não volto com a resposta nunca mais. Não, então eu volto assim, meu marido não gosta disso. Eu também não vou fazer uma coisa que vai ofender meu marido. Envolve cuidado também, né? Na submissão, o cuidado que ele tem comigo, né? Eu já fui isso é tão bonito. Fui a programas de televisão que eu não devia ter ido, porque ele me disse para não ir e eu desobedeci o conselho. Não absorvi o conselho e me dei mal. Já fui a lugares que eu não devia ter ido, com pessoas que eu não devia ter ido, que quando eu voltei completamente desestimulada, triste, arrasada. E ele dizendo, eu te disse... Eu te falei, você não me ouviu. Então, eu passei, depois de muitos anos, você começa a ouvir o conselho. A pessoa te conhece muito. Fala pro Quem seu ouve bem. o conselho não ouve coitado, né, gente? Então, a questão do conselho. A submissão é uma delícia. É uma delícia quando você escolhe bem a pessoa para quem você vai submeter os seus julgamentos, os seus princípios. Vai fazer uma sociedade. Eu acredito muito que a sociedade de uma mulher como eu, né, que tem empresas, que tem funcionários, que tem pessoas trabalhando. Eu sou 5 empresas diferentes. O Emerson tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Então, uma mulher como eu precisa de alguém mais calmo, alguém com mais visão de águia para eu perguntar como é que a gente vai fazer isso? Você acha, vou fazer agora 30 anos de ministério, vamos fazer um DVD, não é um DVD, mas um álbum musical, né? Um álbum visual de 30 anos. O que você acha, marido, desse álbum visual? Como nós vamos fazer? Onde nós vamos fazer? Ele é meu produtor musical. Como produtor musical, eu saio de cena e deixo ele fazer tudo. Dou meus pitacos quando sou chamada na história, porque eu confio no produtor ou não confio no produtor. Além de marido, ele é meu produtor geral. É difícil trabalhar junto? Ou é bom? Vocês já encontraram foi difícil, né, marido? Eu não achei. Nunca foi tão difícil, Nunca foi tão difícil, né? não. Fernando é tranquilo de trabalhar. Já peguei gente bem mais complicada. Olha aí, tá vendo só, gente? Olha aí. Já gravei gente muito mais complicada. Eu acredito muito no produtor. Se eu escolhi um produtor, eu posso até ter me arrependido depois, na vida, né? Produtor que a gente tem de vídeo, tem de áudio, tem de shows, tem vários tipos de produtores. Você escolhe aquele produtor, você tem que confiar que ele vai fazer aquele trabalho para você. Então, uma vez que eu escolhi o Emerson para me produzir, ele não produz meus trabalhos porque ele é meu marido.
Muitas vezes ele já chegou para mim e falou assim, você quer produzir com quem? Você quer chamar alguém para produzir esse álbum que não seja eu? Quer chamar alguém para produzir comigo? Ele tem essa liberdade comigo, que eu acho isso maravilhoso. Essa autoestima dele, a maneira como ele se vê como profissional, isso para mim é maravilhoso. E eu não quero. Eu simplesmente não quero, porque eu gosto muito do que ele faz. E às vezes ele chama um ou outro para estar com ele, para estar junto. A gente, nesse disco de amor, ele chamou o Tadeu para estar com ele, né? Que são parceiros já... Muitos anos. Quantos anos vocês têm de amizade? Sei lá, tempo que a gente tem de casado, né, amor? Muito Tadeu, tempo. desde os 18 anos que vocês produzem juntos. E é difícil separar trabalho do casamento? Ah, eu acho. Eu acho difícil separar. Porque a gente está o tempo todo em casa lutando para não falar de trabalho. A Fernanda... Eu sou workaholic. Eu desligo mais, a Fernanda eu não. não. O senhor tem cara de ser bem calmo mesmo, sabia, pastor? Ele te eu nunca enganou. tinha falado. Não, eu nunca tinha falado Sou com o pastor calmo. Emerson pessoalmente. Você parece ser bem calmo. Sou calmo. Mas sou calmo. tira ele do sério pra tu ver. Não, gente calma é perigoso. Eu sou calma. Eu sou calmo! Ele está mais calmo. Ele está mais calmo, mas ele é muito estressado no sentido de ansioso. Ele se preocupa muito. Também ele tem muita responsabilidade. Ansioso eu sou. Ele é ansioso. Então ele fica assim já Sim, né? Tem a igreja também. preocupado com... ele pensa 10 coisas ao mesmo tempo. Ele tá quietinho assim, mas a mente dele tá vagando e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Não, agora não. Agora eu tô com a mente aqui. Ah. E como é que tá a igreja? O trabalho de vocês? gente. O ministério crescendo cada vez mais. Coisa linda a igreja. A igreja tá super lotada. Domingo de ceia, a gente não tem pra onde colocar gente. A gente tá com um problemão muito bom. O problemão é que não cabe mais ninguém dentro da igreja e a gente precisa ganhar mais almas e todo domingo o coração do pastor fica partido quando ele começa a pedir para os adolescentes virem para o púlpito para poder dar lugar para as pessoas que chegaram e não tem onde sentar, né? E não tem mais onde estacionar também. A gente está no momento de pular para um novo terreno. Nós estamos nesse momento de negociar um novo local para a igreja e a igreja com 7 anos de idade já está uma igreja mocinha, né? Na adolescência da infância. 7 anos é nova, mas já começa a tomar forma já, né? Então, a gente está com esse problema aí de espaço. Nossa estrutura não é grande. A gente tem um templo para 500 pessoas. Então, domingo fica muito cheia. São 3 cultos por domingo. Né? São 3? 3 cultos às por 11, domingo. às 18 e às 20 horas. Caramba. Temos mais de 1.000 membros, eles não cabem lá não cabem na nave da igreja, né? Se A gente vierem tem que todos. tem que dividir. Aí o loucura. Ano Novo, o Natal, a gente faz em A outro gente faz lugar. fora, Para poder reunir todo mundo, a gente faz fora. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom, mas é um problemão. Não, é bom, mas pra Pra gente nós que tá é um ali. problemão. Pra Não, gente que tá ali, sim. que os obreiros ficam ali, pastor, não tem Aí gente, a tem gente gente voltando pra casa, A tem gente gente vê indo pela embora. cosmovisão cristã aí de quantas Você imagina, pessoas, você tá né, no vocês estão púlpito, alcançando. você olha uma família inteira chegar na porta da igreja e ir embora. Você imagina o que é isso para um pastor? Olhar uma família inteira indo embora da porta da igreja porque não tem mais onde sentar, nem na salinha extra que nós construímos, nem na tenda do lado de fora, quando tem festa, que a gente coloca a tenda com vídeo, com TV, com tudo, né? Com toda a necessidade, um cafezinho, com biscoito, tudo para a pessoa ficar. E a pessoa simplesmente não tem como ficar e quer ir embora. E a gente fica chorando. Não tem como perder a alma. Pastor não pode perder a alma, pode. gente. Não pode. Então, agora, para o ano que vem, a gente já tem fé para o ano que vem estar no templo novo. Eu queria voltar na questão dos filhos, né? Porque tanto o Isaac como o Laura são um milagre. Sim. Fernanda já sofreu abortos espontâneos. Sim. Eu queria que você falasse, eu não sei se os abortos são antes, se foram no meio entre os dois. Foram 2 antes do Isaac, 2 depois do Isaac. Né? Foram bem traumáticos. Alguns, assim, eu estava com a gestação bem mais adiantada e foi durante minhas viagens mais loucas da vida, né? Eu tinha uma agenda muito mais pesada do que eu tenho hoje. Eu não tenho essa agenda porque eu não quero, né? A gente tem muita procura de eventos ainda, como antigamente, mas eu faço, é uma escolha, eu faço 4 eventos por mês, 4 eventos grandes por mês, para poder cuidar de adolescentes, né? Eu tenho um jovem e uma adolescente em casa
Eu preciso ter tempo para eles, e além do mais, eu tenho meu marido, né? Eu preciso estar com eles, senão Como não que foi você manter a força, né? Porque você teve que passar por procedimentos. Uhum. E aí Curetagens. Aí acontece novamente. E aí, como ter força? Foi horrível. Meu novo livro, Na Mira, fala um pouco dessas meus altos e baixos de depressão, né? De burnout, de depressão, de desistir de tudo, de brigar com Deus. Eu tive fases muito difíceis na vida que eu superei por causa da oração, por causa da palavra. Mas como eu não tenho um diagnóstico do que passava comigo, nem eu nem ele, nós fizemos todos os exames que vocês imaginarem, com os médicos mais famosos da época, né? E até hoje em dia nós procuramos saber. Eu já estou aí entrando na menopausa com 46 anos, né? Eu sei que não parece. Não parece mesmo. Mas nós estudamos muito para saber o que eu tinha. Aí déficit de hormônio, o corpo lúteo não formava, tinha ovo morto retido, não batia o coração, vesícula vitelina rota, né, com placenta rota, uma série de coisas que eram diagnósticos que vinham de cada gestação diferentes, não tinha uma coisa só. Então foi muito difícil para mim. Os 2 bebês que eu perdi antes do Isaac foram muito traumáticos, mas os outros 2 depois do Isaac foram piores, porque quando eu tive o Isaac eu falei, agora eu vou encher a terra. Agora eu vou fazer mais 5 crianças, né? Já que eu tive Isaac, tô curada. E a próxima gestação depois do Isaac eu perdi. Uma gestação muito dolorida, muito difícil, eu perdi. Depois eu tentei mais uma vez, perdi. Aí eu briguei com Deus. Briguei com Deus e falei, Senhor, eu não te entendo, tô cantando Dá-me filho, senão morro, com Isaac no colo, um testemunho vivo, as pessoas estão engravidando, as pessoas estão sendo tocadas por milagres. Porque não foi uma gravidez fácil, né, também? Não foi. Do Isaac eu fiquei em casa, de repouso absoluto, sangrei, né? Ficou temerosa. Fiquei temerosa só não, o coração dele parou. Com 7 semanas o coração do Isaac parou. E aí me mandaram tirar o Isaac. Eu tenho todos os documentos disso. O coração parou. Nós fomos ao médico, o médico falou, olha, mãezinha, infelizmente, mais um ovo morto retido. Não, mas tinha batimento de coração. Não tem mais, o coração parou. Eu falei, eu posso esperar em casa? Esperei em casa, fiquei do período do Natal e Ano Novo, e minha médica dizendo, se você sangrar, você tem que ir para a clínica imediatamente para a gente fazer uma curetagem. Eu sangrei e não contei para ninguém. Fiquei em casa orando, repreendendo, de perna para o alto, usando medicamento. E aí, quando voltei para fazer o exame, depois do Ano Novo, ele estava em outro lugar do útero, parecia uma outra gestação, mas não era. Migrou. Isso os médicos dizem que não é possível, tá? O que eu estou falando para vocês é algo que os médicos dizem não é possível. Mas o ovo, se chama ovo mesmo, né? Estava em outro lugar, no lugar mais profundo no útero, com batimento de não sei quantos BPMs, que agora não vou lembrar, correto. Batimento mais rápido, né? E com um coto já, com cotos, o embriãozinho já com bracinho, com perninha, com a idade gestacional maior do que parecia antes, e já com alimentação sanguínea, tudo funcionando. Esse é o Isaac, que é grande desde a barriga, desde o útero ele já era grande. Foi um milagre que eu vivi com o Isaac, de não bater coração e depois bater coração de novo. E se eu tivesse tirado o Isaac, eu não tinha esse homão de 1,90 m E é uma atenção, né, que você vive. Porque se você já perdeu, aí você, quando está em outra gravidez, será que vai chegar? Eu vivia isso o tempo inteiro. E aí depois, e aí quando você vai ao banheiro, você sempre fica na expectativa de ter um sangramento. Era isso. Você esperava que alguma coisa fosse acontecer? O tempo todo eu pensava, eu não tive essa super fé que as pessoas acham que eu tive. Eu tive fé para orar, para repreender. O Emerson teve fé para orar, para repreender. Mas em outras gestações eu não tive a super fé que eu tive no Isaac. E depois eu tive essa super fé de novo com a Laura, que era de placenta rota. Ela estava colocada, implantada já na saída do útero. Eu tive que passar a gestação da Laura toda de perna para o alto. E ela não tinha peso. Eu tinha entupimento de vasos no cordão umbilical. Os 2 vasos que alimentam a placenta eram entupidos, quer dizer, ela só recebia alimento por um dos vasos. Muito mal, eu tinha uma esclerose nesses vasos. E também foi uma gestação muito difícil. Os 2 foram muito difíceis. E quando nasceram, tinha todo mundo na sala de parto para poder socorrer.
essas crianças, caso necessário, né? Caso fosse necessário. E na hora que eles nasceram fortes. O Isaac ficou um pouco mais na incubadora. Laura não. O Isaac nasceu mais cedo. Nasceu de 36, 37 semanas. Isso, Emerson, 37 semanas. E Laura foi até 39 semanas, mas ela não tinha 2 quilos. Ela nasceu com 2,3 kg, perdeu 300 gramas, era muito pequenininha. E porque não tinha alimentação correta. Mas logo depois que nasceu, já estava maduro o pulmão. Ela nasceu forte, pegou peso logo depois que nasceu. Foi nessa época, antes do Isaac, que saiu o álbum Eu Estava Lá, a música que eu comentei, né? Já senti a dor do que é perder um filho. Não, Isaac já tinha... Tinha 4 meses? Não, Estava Lá não é 4 por 1, já foi mais... Não, já era exatamente, grande. foi depois. Mas essa canção, ela conta isso. Tem a ver um pouco com isso também. Mas Eu ele Estava Lá. fala do testemunho e da cura dele de leucemia, né? Na verdade. Nesse mesmo disco tem uma música que fala da minha cura. Mas a música Eu Estava Lá, eu fiz pensando nisso também. Fez pensando na dor Conta que já um pouco perdeu. pra gente do seu testemunho, pastor, da leucemia. Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu passei mal na fila da escola. Na época, não sei se ainda hoje já acontece isso, que se cantava o hino nacional para entrar. Eu não sei se Né? acontece isso hoje em Hoje dia. tá Acho que não raro. acontece mais Hoje isso. está raro. Então, eu estava na fila e eu desmaiei na fila. E aí me levaram para casa, minha mãe me levou para o médico. E aí eu notei alguns caroços na minha cabeça. E aí minha mãe me levou para outro médico, foram fazer alguns exames. Vou dar uma resumida, porque É longo, né? é longo. E aí sei que um médico chegou para minha mãe evangelizava esse médico. E o médico falou para ela: ó, dona Senia, eu não tenho uma notícia boa para a senhora, mas a senhora diz que tem fé, não é? Então, se a senhora diz que tem fé, é hora da senhora exercitar sua fé agora, porque seu filho está com leucemia. E aí eu fui diagnosticado com leucemia, comecei a ficar muito mal, fui emagrecendo, ficando baço inchado, todo amarelado, assim. Ele, sim, foi quase um ano de tratamento, e eu só piorando. Até que minha mãe me levou um dia eu ia ser internado numa segunda-feira, quando foi num sábado, minha mãe me levou numa reunião de oração na Assembleia de Deus de Madureira, no porão da Assembleia de Deus de Madureira. Tinha uma irmã chamada Irmã Nilce. Essa irmã dirigia um trabalho de oração lá. Minha mãe me levou lá, e aí o culto está rolando e tal, e minha mãe querendo que Deus entregasse uma palavra para ela, né? E nada de acontecer. Quando o culto estava acabando, aí a irmã Nilce chegou e falou assim: ó, a moça que está aí atrás com o menininho lourinho, vem aqui à frente. E aí começou a profetizar sobre a minha vida e falou: olha, seu filho está com leucemia, né? Ele ia ser internado segunda-feira, mas Deus hoje está mandando dizer que está cortando todo... Está curando ele dessa leucemia hoje. E aí, quando foi na segunda-feira, realmente eu fui para ser internado, fizeram novos exames e Não tinha mais nada. não acharam a leucemia. Tinham achado uma mononucleose benigna. E aí, passou o tempo, eu voltei de novo para os médicos e eles falaram: olha, não tem mais leucemia no Emerson. Então, manda ele à luta, manda ele estudar, porque ele está curado. Glória a Deus. E aí foi. Isso tem Um 40 casal com anos. muitas histórias, 40, experiências muita com Deus história. pra contar. 40 anos. O Namira, que é o livro novo, né, gente, que sai em outubro, ele tá cheio de histórias mirabolantes, coisas que na hora de escrever eu comecei a falar assim: não é possível, gente, que eu passei isso, não é possível que isso tenha sido comigo. Isso, nessa vida, meu Deus do céu, como eu já passei tanta coisa, né? Mas não é um livro para você perder a fé, é um livro para você ver que você também passa por luta, a gente também passa O que é a por luta. vida do cristão sem o deserto, Sem não o é? deserto. E a gente é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, né? Assim como Jesus foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Vê só o que eu estou falando. Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado e ali ele venceu. Então, tem muitas histórias no Namira que falam disso. Eu estive no deserto, estive na situação, estive quase morta, caí do cavalo, quase quebrei o pescoço, batemos de carro, atiraram no nosso carro muita 9 história. É muita história, 9 vezes, sabe? São testemunhos que a gente não pode deixar para lá. E por que a gente estava na mira o tempo todo? Porque a gente estava fazendo o que o céu queria. Eu estava na mira do céu, o diabo cismou de fazer uma mira em mim também.
e na nossa casa, mas não conseguiu, não acertou um tiro. Então, esse livro fala disso, né? Fala de estar na mira do céu e o diabo tentar colocar a gente na mira dele. Não vai conseguir, porque Deus é que está cuidando da gente. A mira de Deus é muito mais perfeita para cuidar da gente. Então, todos os tiros que o diabo tentar contra nós, Deus vai usar aquele Iron Dome, né? Igual no Israel, né? Tem o domo de ferro para intervir. Toda vez que vem um tiro do inimigo, toda vez que vem uma bomba do inimigo, você está coberto no sangue de Jesus, aquilo bate e volta. Então, se Deus não te livra da cova, Ele te livra na cova. Se Ele não te livra da fornalha, Ele te livra na fornalha. Mas, no final das contas, é que Ele te livra. Ele vai te livrar. Agora, eu queria saber de vocês dois. Conselhos pra galera que tá nos assistindo, que tá noivo, que tá noiva, ou que já tá casado, tem pouco tempo de casado, assim como eu. Pilares fundamentais para um casamento de sucesso na visão bíblica. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando casa é combinar que vai refazer o contrato de casamento de tempos em tempos. Biblicamente, renovar a mente, renovar o casamento, porque renovando a mente, você consegue refazer seu contrato. Porque você casa com 19 anos, como eu casei, você é uma pessoa. Com 25, você já é outra pessoa. Você tem que renovar esse contrato de casamento. Tem que sentar de tempos em tempos e vem cá, isso tá bom para você? Mudou para você o quê? Como é que nós vamos fazer isso financeiramente? Como é que nós vamos fazer isso emocionalmente? Você está gostando de como a gente está lidando com a nossa vida? Eu acho que renovar o contrato é um conselho. Um dos pilares fundamental para um relacionamento é o perdão. É verdade. Amar e perdoar. Amar e perdoar. O perdão sempre é o caminho para a cura. Sempre é o caminho para a cura. Então, isso faz parte. O tempo todo do casamento tem que haver perdão. Quando eu falo perdão, normalmente o pessoal já pensa assim, perdoa porque tem outra pessoa. Não, perdoar das coisas do dia a dia. Perdoar de coisas simples que às vezes acontecem. Da toalha em cima da cama. Da toalha em cima da cama, da pasta de dente apertada no meio da bisnaga. Isso não chegou a um consenso até hoje, gente. Isso não passa. Não, mas eu digo, isso é fundamental. E outra coisa, ser fiel aos votos que você fez no altar, né? Opa! Agora esses votos novos estão esquisitos, né? Uma banalização do relacionamento. Tem que entender o seguinte, casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. E alianças são para a vida toda. Né? A gente não pode banalizar a aliança. É verdade. A gente vive hoje uma banalização do divórcio. Banalização do casamento. Banalização. Eu fico impressionada com alguns casamentos, né? Que 2 anos termina. E eu imagino assim, que se terminou, a pessoa já ficou um tempo ruim até decidir terminar. Então, como já começou, já começou. Porque casou. Tem gente que casa só porque quer uma festa. Ou a pessoa nem insiste, porque o Falou casamento tudo. é isso. Tem gente que casa só porque quer uma festa. Que é uma festa. A pessoa já teve festa de 15 anos, teve festa de 18 anos, agora eu vou ter qual festa? Vou arrumar um casamento. Arruma um casamento, pra faz uma foto, festa. Pra todo mundo falar. Nós já vivemos isso como pastores. Casal Instagram. Já né? Várias Só que pessoas. não tem amor, não tem cumplicidade. Não trocaram o coração. Não tem conteúdo, entendeu? Só teve uma festa. Eu imagino, vocês como pastores, o tanto de caso que vocês não devem ouvir na igreja de vocês. Lá no gabinete. A gente não pode abrir gabinete nem falar o nome das pessoas, mas a gente pode dizer o seguinte: tem pessoas que casam porque querem uma festa ou porque querem sair de casa. Casam. O que esse casamento é para quê? O casamento é sempre para alguma coisa. É para o casal, é para a família deles, que eles vão criar, que eles vão formar, ou é para sair de casa, ou é para ter uma independência dos pais, uma independência dos pais. Para que esse casamento? A pergunta que você tem que fazer quando você vai casar. Sabe uma coisa que eu escuto muito? Eu vou casar para poder ter relações sexuais logo. Tá vendo? É para isso o casamento? Gente, não é? Só para isso o casamento tá fadado a acabar na lua de mel. Né? Já teve, agora. Já teve, vou agora. Casar acabou a porque novidade. eu quero encontrar a minha metade. Já começa errado, porque você tem não que é ser metade, inteiro. tem que ter inteiro. Você tem que ser inteiro. Você tem que ser bem resolvido. E aí você vai casar com alguém. Aí sim você tem outra pessoa. Aí você casa com outra pessoa. Você não pode ser porque metade. eu vou arrumar alguém para me completar. Não, você tem que ser completo.
Isso aí. Isso tem que ser completo É muito para casar. pesado completar o outro. É muito pesado eu ter que Não completar cria, ele. Não cria essa expectativa. E quando os filhos chegam, como é que faz? É outra fase. Não, porque agora ela só dá atenção pro bebê. E aí o filho cresce. E aí? Isso, eu Não, falo não, muito. não posso falar isso da Fernanda. Fernanda sempre achou um equilíbrio sobre administrar isso. Sempre soube administrar isso. Lógico, com a chegada dos filhos, algumas coisas mudam. Claro que muda. Chegou um outro ser humano para você cuidar. Surgiu um ser humano. Em casa. Entendeu? Um ser humaninho. Um ser humaninho que depende de você para tudo. E aí a gente tem que dividir as tarefas, né? Mas é que tá. Quando você tá numa explosão de ocitocina, que você acabou de ter neném, que você tá vivendo só para aquela criança tá umbilicada em você ainda. A criança não sabe quem é ela, quem é você. A criança acha que faz parte da mãe ainda. Você não pode esquecer que você tem um marido. Porque essa hora é muito perigosa. A hora do pós-parto, quando a mãe está toda para o filho, o marido fica de lado. Você não pode ter explosão de ocitocina, porque você está intensa, inteira para o filho, você não te falta nada, e esquecer que você tem um marido. Você tem que ser mãe, mas tem que ser esposa também. Então, a gente, com 15 dias de parto, a gente já estava assim, pensando nos 30 dias. Já estava namorando, já beijando. Já fazendo a contagem regressiva. É a contagem regressiva do pós-parto. Porque eu já sabia, já tinha lido, já tinha me informado que as mulheres abandonam os maridos no pós-parto. Eu escuto muito isso. Abandonam os maridos, ficam completamente voando, 40, 50 dias voando. Eu conheço um casal, inclusive, que o cara... na segunda gestação da mulher, né, quando o bebê nasceu, ele disse que eles estavam tendo muito problemas porque ele não conseguia ainda amar a criança. Claro que não, estava competindo com ele. Ele falou, não, porque ela só tem tempo pra ele, porque em casa é tudo Não ele pode. 24 horas, porque ele chora muito, porque o bebê realmente era muito mais apegado à mãe, não ficava com o pai. E era, assim, uns problemas seríssimos. Tem que saber dividir falei, a criança Deus. com o pai. Você tem que maternizar esse pai, paternizar mas aí esse pai. Esse macho aí tem que tomar jeito também. Esse macho tem que chegar junto, né? Esse macho tem que tomar jeito. É porque Peraí, Emerson trocava fralda, o Emerson era Fazia pai as de coisas. 24... Vão ser homem. Vão ser homem. Não é ser homem. Não é ser pai, é ser pai, Entendeu? né? Não, nesse caso aí, não. O cara tem que ser macho e assumir ali a responsabilidade, chegar junto da mulher, chegar junto da criança, entendeu? É. Trocar ali, fazer uma escala ali, deixa a mulher dormindo, bota o bebê lá na hora que tem que mamar, lá no seio, Tá tira. com muito tempo ele. Tá muito... Tá muito à toa. Não, com o Isaac Tá e com muito à Laura, toa. eu tinha Emerson todo o tempo comigo, tinha a Mema também o tempo todo comigo. Eu tive uma rede de apoio muito boa, porque eu tinha que voltar a cantar logo. Mas essa coisa de busca, troca a criança, fica agora que tá com cólica, segura um pouquinho para mim. Eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que tomar banho, eu tenho que sair na Tem que rua, comer. eu tenho que comer. Isso a gente teve sempre muito bem arrumadinho, um reloginho arrumadinho, com ajuda, com a rede de apoio da família. Mas eu, às vezes, estava no púlpito pregando e o peito enchia. Eu tinha que ter alguém com a criança dando mamar. Estavam os dois no púlpito, a Mema estava com a gente. Ou então o Emerson estava com a criança. Isso sempre foi muito louco. E como é que é a relação de vocês hoje com... É a relação mesmo de pai e filho, Aham. mãe e filho. O Isaac tem quantos anos hoje? 19. 19, Laura com 13. Como é Aham. que é a dinâmica de vocês? A gente divide as dinâmicas, a gente divide as responsabilidades. Às vezes o Isaac está por minha conta, às vezes e a Laura por conta do Emerson, e a gente troca de tempos em tempos. Aí o Isaac fica por conta do Emerson e a Laura por minha conta. Então, assim, Mas, na verdade, troca, os dois puxam mais pra Fernanda. Quando tem falou que a voz do ciúme. Não é ciúme, não. Quando tem que resolver, Realidade. quando tem que resolver BO, pra cima da Porque mãe. que você eles briga dão. mais, uma coisa assim? Não. São, tipo, o Emerson Isaac tá com briga, 19 já. Então, o Isaac tem uns BOs dele, tem as coisas da vida já deles que às vezes dá uma neura, ele tem que resolver. Né? Então, A psicóloga primeiro, aqui está à disposição. primeiro entendeu? ele vai pra mãe. Aí depois ele vem pra mim. Mas normalmente é assim. A Laura também. A Laura é tudo... Acho que porque a Fernanda viaja mais. Pode ser Então, isso. o tempo que ela tá em casa, a Laura tá... Ô mãe. Ô, mãe. Quer Ô, aproveitar mãe. cada Ô, segundinho mãe. dela em casa? É porque né? eu Pode fico ser. mais em casa. Mas Né? essa Então- coisa da gente trocar responsabilidades com os filhos foi muito bom. Por quê? Porque a fase que a Laura está sob a responsabilidade do Emerson, mais, né, na responsabilidade dele, ele compra as roupas,
Ele que vai fazer as compras Tem os com momentos ela. com ela, isso é Eu bonito. tem um compro momento. roupa pra ela. É ele que compra, porque ele é mais pop do que eu. O que eu compro, ela não gosta. O pai é muito mais pop. E o Isaac já não liga mesmo pra isso. Então, assim, ele escolhe, aí tá na minha responsabilidade. Depois troca. Aí, quando tá comigo, aí ela fala comigo: não, meu pai é mais pop, mãe, você não tem gosto pras roupas. Meu E pai. você gosta desse momento de sair pra fazer compras e Ah, tal? eu gosto. Com ela eu gosto. Eu me divirto. Só que às vezes eu fico com raiva. Porque ela cansa. Ela fala, eu quero ir embora. Não sei, eu tô comprando roupa pra Os você, nossos cara. filhos não são Começamos ligados agora, em né? nada. Comprando roupa pra você e Não você quer são ir embora. ligados, não são ligados em nada disso. A gente tem que fazer força para eles estarem arrumados, que eles querem. O Isaac não tá nem aí. Nem Isaac aí. não tá Tipo, nem aí. preocupação Isaac, com outras coisas. Acordou e É. foi. que tiver na Oriente frente, ele veste. Eles estão pensando no Oriente Médio, na igreja perseguida, nos cristãos perseguidos que estão agora no Afeganistão. E roupa é a última coisa que E a passa Laura, na cabeça e a Laura deles. naquela fase de usar o mesmo tênis pra tudo, né? É, eu já tive essa fase. O mesmo tênis pra tudo. Bota o Pode vestido, ter bota não sei o quê. O mesmo E o tênis. tênis quadriculado. É, o tênis um tênis quadriculado. quadriculado que Tênis combina com quadriculado. tudo. Ah, É gente. gostoso, é gostoso. Eu já comprei vários tênis quadriculados para ela Mas poder tem trocar iguais, e é. lavar, porque ela tá na fase do tênis quadriculado, É a mesma divertido. roupa. A gente se diverte com eles. O legal é que a gente está vivendo essa adolescência deles como se fosse a nossa. Você sabe que todos os pais de adolescentes, eles adolescem também. Né? É importante saber disso. Você que está preparando, gravidinha, você está vivendo agora a sua gestação, porque você tá gestante, você está vivendo a sua época de gestação. Então é muito importante saber que quando o seu bebê nascer, você vai viver de novo o seu pós-parto, em que você era a protagonista do parto, né? Você era o bebê que tinha acabado de nascer. Então tem muita coisa nesse momento de adoção emocional que a gente vive novamente. Então, na adolescência dos filhos, os pais adolescem. Por isso que tem alguns pais que ficam mais garotões, mais modernos. Já viu isso, pai adolescente? muito! Que aí fica vestido igual a filha e tal. Isso é meio doentio, tá, gente? Isso não é muito normal, não. Você pode adolescer emocionalmente no refresh. Tá de tênis quadriculado, pastor? Não, Não. mas tá com tênis Não, aí. não, Mas tô com meu estamos os tênis. dois de tênis. Mas tá com um tênis bem estiloso. Tô. Tá, os dois de tênis. porque eu hoje. gosto de tênis, gente. Eu, Ele Ah, coleciona. Laura teve que puxar. Eu gosto de tênis. Teve quem puxar. Eu né? gosto de tênis. Então, assim, a gente adolesce na adolescência, a gente fica jovem com os nossos filhos jovens, a gente casa de novo quando os filhos casam. Isso é muito normal acontecer. Só não pode ficar ridículo, tá? Você não pode sair por aí com a roupa dos filhos, né? Com o cabelo dos filhos. Tudo tem seu tempo. Tem que ter cuidado para não entrar na dança demais, até porque o filho precisa do pai e não de um amiguinho. É. O filho precisa que tenha um pai para ele voltar para um porto seguro, uma mãe para voltar para um porto seguro e não um amiguinho, um coleguinha, Não irmãozinho. confundir as coisas, Você né? não pode trocar de papéis, senão você vai estragar o seu filho definitivamente. Mas que a gente vive de novo as fases dos filhos, a gente vive. Isso é maravilhoso. Isso revigora a gente. E aprendendo isso renova. as gírias atuais, as gírias. Vai de arrasta pra Mãe, cima. isso é muito cringe, mãe. Isso é cringe. Um monte de Gente. coisa, porque eu falei, cara, o que é isso? Que mundo é esse? Mas a gente entra na dança. A gente Falei, entra na dança. me atualiza aí, Laura, me atualiza aí. Mas uma coisa legal que eles têm, os nossos filhos têm, que eles não têm vergonha da gente. Aquela coisa de levar na escola é e dar legal. beijo, lhe dizer que ama. Eu te amo. Eu saí de casa agora, estavam as coleguinhas chegando eles tiveram hoje Fazer dever de casa. eles tiveram, que foi hoje, amor? Foi imersão, não, foi um simulado. As amigas da Laura? As amigas da Laura. Aí elas chegaram lá jogando tênis pro alto, que elas chegam no quintal, já tiram os tênis lá de fora e entram sem sapato em casa e tal. Aí estavam as duas, oi tia! Oi tia, vou pegar vocês. Tia Me de chamam quem? de tia. Tia, eu já sou tia, gente. Tia de geral. Aí chegaram lá, aquela turminha, né? Já para fazer à tarde o trabalho sobre Martinho Lutero, que elas vão fazer o trabalho Ai, hoje. que bacana. Estavam em casa, a escola cristã, né? Um beijo para todo mundo da Legacy School. Um beijo. Amo a Legacy, a melhor escola do mundo. Eles estão lá e chegaram para fazer o trabalho deles e coisa linda ver as adolescentes juntos na casa um do outro, brincando. E eles não têm vergonha de dizer, te amo, mãe. Vai no podcast, me dá um beijo. Sabe? Eles são muito carinhosos, eles foram criados assim. E me prometeram que não vão ser adolescentes chatos, jovens chatos. Estão Tá funcionando? cumprindo. Isso Tá que eu funcionando. queria saber. Tá funcionando. Coisa de ter vergonha de pai e de mãe, não tem isso lá em casa, não. Bom, vamos falar de trabalho, Natália? De Vamos. música? Vamos. Eu queria falar
Perguntar, né, se a decisão de ficar mais em casa e ter menos agendas, porque quando eles eram crianças, você tinha uma agenda E eu levava eles extensa. comigo. E agora você optou por ficar mais em casa, selecionar bem as agendas. Teve relação com burnout? Teve. Total relação com o burnout. O burnout, ele é um mito, ele é um fantasma, ele é uma coisa que acontece com os outros até acontecer com a gente. Você fala, comigo isso não vai acontecer, imagina. Eu tenho uma rede de apoio muito boa, eu tenho uma agenda, uma produtora muito boa, eu tenho tudo. Comigo não vai acontecer o burnout, eu estou super organizada e de repente ele acontece. E ele acontece sem mandar recado, ele acontece de uma vez. E comigo foi pós-conferência. Depois de uma conferência eu caí desmaiada. E eu não sou de desmaiar, eu não tenho essa característica, eu não tenho história de desmaio na minha vida. E o Emerson me socorreu, eu fui parar no hospital e chegaram para mim com o diagnóstico de burnout. Eu falei, isso não pode ser, eu faço terapia, eu estudo terapia, né? Eu estou formada em sistêmica, isso não existe. Eu já ouvi, a gente não pode se tratar, né? A gente tem que perder a ilusão de que a gente pode se tratar. Você precisa do outro o tempo todo. E eu já tinha recebido de uma terapeuta a Silvana Pérez tinha falado comigo, Fernanda, tem o pé do acelerador e tem o pé do freio. Atenção para o pé do freio. Você disse que você era workaholic no início do podcast. O workaholic, eu achava que estava tudo certo, que eu estava trabalhando muito, mas trabalhando certo. E eu não estava olhando para mim. Não estava olhando para mim, o burnout chegou e me despencou, me desmoronou completamente de eu estar segurando um copo assim e o copo cair da minha mão. Eu achando que estava fazendo a pressão correta para segurar um copo e o copo, paf! E fui para neurologista, fui cuidar de tudo isso. E uma das coisas que eu fiz por mim foi diminuir a agenda e fechar o meu escritório. Fechei a minha produtora, fechei tudo, gente. Fechei estúdio, fechei tudo. Foi uma decisão para poder cuidar da igreja e cuidar de mim. Eu tive que fazer escolhas. E ali até hoje eu tenho tentação de aumentar a agenda e aparecem 5 eventos, 6 eventos. Tem mês que eu deixo, no outro mês eu fico sem nada, vazia, sem nenhum evento, para poder organizar a minha saúde. E até hoje eu tenho esse olhar, porque quando eu estou passando do limite, eu tenho alopecia. Começa a cair um pedacinho do cabelo, abre um buraquinho, uma moedazinha. Já é seu nervo, já é. nervoso. Eu tô bem, eu tô ótima, mas de repente caiu um pedacinho aqui. Eu falo, opa, olha o sinal da alopecia, fecha a agenda, gente, fecha a agenda, que eu vou ficar em casa. E porque nada vale, o sucesso nenhum vale o fracasso da saúde, o fracasso da família, não vale. Se eu já estou com um pedacinho de alopecia acontecendo, é porque eu já deixei de dar atenção ao meu marido, porque eu já deixei de dar atenção aos meus filhos, porque eu já estou trabalhando demais e não vi. Alguma coisa está acontecendo, eu deixei primeiro de dar atenção a mim, ao meu corpo, às minhas emoções. Eu já não estou saindo para jantar, já não estou tendo amigas, já não saí com a minha turma, já não saí para uma festa de aniversário, já estou na minha casca de novo, de trabalho, de avião, que você fica dentro de avião, dentro do ônibus, dentro do camarim e dentro do palco. Você não convive com ninguém. Você não tem. Ciclo. É um ciclo. Você fica o tempo todo isolado das pessoas, né? É uma vida solitária, a vida de quem viaja cantando. Então, quando eu percebo que já estou indo para muito ao mar, eu volto correndo e me cuido imediatamente, procuro profissionais, procuro os meus líderes, procuro pessoas que cuidam de mim, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Eu tenho essa realização. Eu realizei que eu não posso mais chegar no burnout, eu não posso mais deixar o burnout me dominar novamente. Você ficou assustada quando começou a cair o cabelo? Porque aquele cabelão... Apavorada. Assim, era só uma grande marca. Caía, e o pior eram as pessoas me julgando, dizendo, você cortou o cabelo, e o meu cabelo caindo assim, tufos. Eu enchia vasos de cabelo, vasos sanitários de cabelo. Eu fazia assim, na hora de acordar de manhã, eu não queria levantar do travesseiro, porque quando eu levantava, ficava o cabelo no travesseiro, estresse, né? Porque eu viajava muito, estava ainda na igreja funcionando com mulheres e à frente de mulheres, à frente da igreja. E tudo isso me tomava muito tempo. Eu tinha que gravar tudo ao mesmo tempo. E agora, né? Tinha que gravar os áudios de discos, tinha que gravar os DVDs, tinha que viajar para fazer agenda, tinha que fazer as conferências de mulheres, tinha os cultos de mulheres semanais,
tudo isso me tomava demais e eu não estava percebendo que eu estava esfarelando. Eu estava literalmente esfarelando. E outra coisa que eu aprendi, as pessoas te substituem na hora. Não adianta. Não, eu sou insubstituível. Não é, não. Ninguém é. Não é, não, porque naquele mesmo ano eu fui substituída por outra pastora de mulheres. Sabe? Eu parei, entreguei o culto, entreguei meus afazeres, entreguei o ministério e fui substituída. É assim, gente. Outra pessoa aparece cantando. Você passa. Se você não souber cuidar da sua saúde emocional, espiritual e física, outra pessoa vai te substituir, porque é assim que é a vida. Eu estou 30 anos no ministério, glória a Deus por isso, mas olhando com muita atenção depois do burnout, como a minha saúde vai lidar com os meus próximos 30 anos de ministério. Eu preciso estar viva. Gente, 30 anos. 30 anos de Bastante ministério. coisa. É muita coisa. São muitos aviões, são muitas Amazônias. Falou sobre a saúde emocional, né? Qual foi a primeira vez assim que você viu que precisava procurar um psicólogo? Com 3 meses de casada que eu tive uma crise de ciúme do Emerson e quebrei a cozinha inteira. Você era ciumenta demais. O quê? Nossa. O quê? Eu era? Eu sou ciumenta. Jura? Eu sou ciumenta. Não parece também. Eu sou ciumenta com tudo. Com os meus amigos. Isso é sentimento de criança, né? Ciúme é sentimento de criança. E eu trato isso demais. Hoje eu estou muito melhor. Mas ciumenta demais com o Emerson. Principalmente com o Emerson. Peso pro Emerson. Era um peso pro Emerson. Eu nunca demonstrei isso. Eu era ciumenta calada. Mas com 3 meses de casada eu tive uma crise de ciúme e quebrei a cozinha. Eu falei, que isso? Não tô normal, não. Vou procurar Você mesma ajuda. percebeu, né? Eu falei, isso não é Você, normal. pastor? Ninguém quebra a cozinha toda por causa de ciúme. Fiquei assustado. Eu tinha 20 anos. Estou com 46, tem muito tempo. Aí eu comecei Não, a fazer você tinha terapia. 19. Tinha 19, é verdade. Eu tinha 19, eu casei com 19 anos. Aí eu falei, isso não tá normal. Então, dali em diante, foram 20 anos de terapia, passando pela psicanálise, passando pela sistêmica. Agora eu tô com a TCC. Eu não paro a terapia. A terapia faz parte da minha vida para sempre. Eu tenho terapeutas, amigos, pessoas que passaram de terapeutas para professores, né? Eu fui me imergir no mundo da psicologia. Não sou psicóloga formada, mas tenho vários cursos de psicologia sistêmica. Gosto muito disso. É uma área que me atrai tremendamente. E, pastor, você disse no início que tem que lidar com a questão da ansiedade, né? Sim. E a gente sabe como o mundo tá doente com a ansiedade hoje em dia. Como é que o pastor faz também para lidar com esse teu lado? Terapia. Muita Bíblia, porque eu vejo ele na Bíblia o tempo todo. Bíblia. Eu leio o livro dos Salmos. Esses dias eu estava passando por um problema, coisas pessoais, né? Ansiedade, angústias, que todo mundo passa por isso. Uhum. Né? E aí um pastor que tem sido um mentor para mim, que é o pastor Jeremias Pereira, né? Ele falou para mim, santo varão, leia o livro de Salmos e vai orar. Leia o livro de Salmos e vai orar. Eu fui fazer exatamente o que ele me falou, ler o livro de Salmos, orar, e fui fazer terapia. Né? Então eu faço terapia toda semana, 3 vezes por semana, né? E eu tento controlar a ansiedade. A ansiedade, nossa mente ela é muito complicada, né? Ela fica tentando amplificar as coisas para a gente, os problemas e que são pequenos, ela tenta amplificar, ganha uma proporção absurda, ganhar outra proporção, e a gente tem um desafio a controlar isso, trazer para o nível que você sabe que não é aquilo tudo que está te mostrando, né? E a terapia ajuda muito nisso. Né? A terapia, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia. Todo mundo. Também você que está ouvindo, todo mundo tem que fazer terapia. Escandaliza aí. Cristãos. Escandaliza, mas vai. Psicólogos cristãos. Mas façam terapia. Tem gente que falava que era besteira, até que começou a fazer. Falou, cara, não é que é bom mesmo, não é que ajuda. Você fica mais inteligente. Você se fica entende, mais. né? Você fica com a mente mais aberta. Você começa a aprender sobre ego, id, superego, alter ego. Algo que você começa a descobrir um mundo, se descobrir, né? Você começa a se compreender um pouco mais. É tão bonito isso. E a maior terapia do mundo é orar. Terapia, cura pela palavra. Então, orar é a terapia das terapias. Fechar a porta do quarto e falar. A psicanálise fala sobre isso, né? Sobre você falar ao vento, falar à vontade. Jesus, ele falava
por exemplo, com os discípulos no caminho de Emaús. Foi a Jesus terapia. chega do lado deles. E aí, o que vocês estão falando entre vocês aí? Altas Aí perguntas. eles começam. Você não sabe o que aconteceu? A única pessoa em Jerusalém que não sabe o que aconteceu, Claro que ele que sabia. aquele que a gente achava que ia ser o libertador de Israel, padeceu na mão do exército de Roma e tal, blá, blá. E Jesus deixa eles falarem. Por quê? Até que Jesus o coração sabe que queima. todo deprimido precisa falar. Toda Desabafa. pessoa tem necessidade de falar. Então, Jesus chega para o cego e fala, e aí, você quer ser curado? No tanque de Betesda. Aí o cara não diz que quer. O cara fala, eu não tenho ninguém que me ajude. Isso já mostra uma carência do cara já. A necessidade Ele podia ter respondido. Lógico que eu quero. Não, ele não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me Aleijado, ouça, é. não tem ninguém que se importe comigo. Então Jesus sabia como puxar o assunto e já trazia cura para a pessoa ali, só no fato dela começar a falar. Coisa linda, né? Bom, agora mudando de novo de assunto, né? Vai lá, você pode perguntar à vontade. Eu quero falar de trabalho, gente. Eu quero falar de projetos futuros, né? Uau. Temos aí o lançamento de hoje. Atenção, Amar e Perdoar é Amar e hoje. Perdoar. Então fala um pouco pra gente aí quais são os projetos. A gente tá aí na metade do ano. Projetos pro ano que vem. Não sei o que vocês querem realizar. Nós estamos cheios de projetos. Nós temos o 30 anos, que é para o final do segundo semestre, né? Nós vamos ter o trabalho agora de escolher um repertório que classifique os 30 anos, que justifique Aquelas os 30 músicas anos, marcantes. as músicas mais marcantes. A gente não deve fazer no Rio de Janeiro, né? Ainda não posso dizer onde vai ser, ainda é segredo, não vou dar spoiler de onde vai ser. Tem algumas coisas que precisam ser organizadas no papel, não né? está definido ainda também. Não está definido o local, mas já tem um briefing pra gente, né? Estou super alegre com isso. Quem vai rodar esse projeto com a gente é o Alex Passos, né? Que vai fazer a parte de vídeo. O pastor Emerson vai fazer a parte de áudio, é claro. Vai arranjar as músicas Parte que ele musical. mesmo, a parte musical. Estamos fazendo um outro projeto que tem 2 nomes, né? A gente está ainda definindo o nome que Momentos e canções. Momentos e Canções, que são músicas com história. As histórias por trás das músicas que nós gravamos. Então, a gente tem Amo o Senhor, por exemplo. Amo o Senhor tem a história do dia que estávamos assim. Então, por trás daquela Nossa, que bacana canção, esse projeto. vai ter toda a história, como ela foi composta, por que ela foi composta, em que situação nós estávamos naquela época. Então, vai ser eu e ele contando as histórias, eu contando as histórias, e depois a gente canta as canções. Então, tem esse projeto também. E para o ano que vem, para outubro ainda desse ano, a gente tem o Profetizando as Mulheres, né? Que é um grande evento de mulheres. Vocês sempre cobrem esse evento nosso, sempre estão por lá. E esse ano ele chama Onde o Fogo Não Apaga, que é o homônimo do meu álbum ao vivo, Onde o Fogo Não Apaga. E a gente está trazendo a Shana de Los Santos, né? Dos Estados Unidos. Tem a Helena Raquel. Maravilhosa. Tem a Gabi. Gente, tem tanta gente linda. Só gente O projeto de 30 anos vai contar com participações especiais? Provavelmente sim. Nós estamos ainda convidando as pessoas, vendo as agendas das pessoas, porque é um projeto muito grande. E se for aonde a gente quer fazer, vai ser longe. E a gente não sabe ainda se todas as pessoas que a gente quer que participe vão poder participar. Eu tô muito curiosa. Deixei você curiosa! Então, eu fico curiosa sempre com o repertório, né? Porque Aham. assim, você tem muitas músicas que A foram gente também tá marcantes, desesperado. Né? A gente tá Muitas desesperado. músicas que são importantíssimas. Também não sei por onde começar. Eu vou pra cama e deito. Sabe por quê? Porque eu tive álbuns que estouraram todo o álbum. É. Então eu não posso pegar o Quebrantado Coração e tirar só Quebrantado Coração. O que eu faço com Amo o Senhor? O que eu faço com o Espírito Santo? Foram canções do mesmo álbum. Gente, tem que ter. Então, tem que ter. Tem que ter né? umas 30 no álbum de Tem que 30. ter umas 30, tem que ter 3 dias de gravação, Gente, né? que loucura. Eu fico vendo, né, pela Cassiane, que ela lançou Aham, recentemente. 40 anos, né? E, cara, eu fico, gente, tudo quanto é música é conhecida, tudo quanto é Todas. música é marcante, tudo quanto é música estourou. É muito doido Eu isso. acho desafiador. Eu acho muito desafiador. Quando a gravadora disse pra mim que queria fazer o álbum de 30 anos, eu fiz... Como vai ser? Como se dará isso? Meu Deus do céu, quantos dias de gravação? Eu preciso pelo menos de 3 dias, 10 músicas por dia para fazer 30 músicas. Meu Deus. Eu não sei o que fazer. Eu tô nesse momento. Nesse momento, eu tô fazendo muita coisa ao Se mesmo você tempo. quiser, eu te falo as minhas favoritas depois. Aí isso ajuda muito. Nós queremos sim. Eu tô gerando 2 livros, né? O Na Mira e o de Cura Emocional, que são
textos instagramáveis, os textos grandes meus de Instagram, que a Laura desenhou conforme o que ela entendeu. Então, você tem o texto e o desenho da Laura. Ai, gente. É minha parceirinha, né? Minha parceirinha. Então, sobre divórcio e casamento, tem que ver os desenhos que ela faz a respeito de divórcio e casamento. Impressionante como ela entendeu o texto e desenhou. Na cabecinha dela. Cara, que incrível. E ela começou a desenhar isso muito novinha. Agora ela está maior, né? Os desenhos também foram crescendo com ela, foram melhorando com ela. Mas são textos inteiros, aqueles meus textões de Instagram, dentro desse livro. E para outubro também, no Mulheres, vai ser lançado. Tem muita coisa saindo, gente. Muita coisa. Gente, muito incrível. Vocês têm que Muito. continuar acompanhando Dona Fernanda Brum. Arroba Cara, Brum incrível, Fernanda no incrível. Instagram, vou saber tudo por lá. Gente, nós estamos há quase 1h30 batendo papo aqui. Sério? Que maravilha. Vamos fazer o ping-pong Vamos. com eles? Vamos A gente tentar. Vamos lá, a gente pergunta e vocês Tá falam. bom. Primeiro, pastor, quem você um personagem da Bíblia que você chamaria para tomar um café sem ser Jesus? Neemias. Você, pastora. Paulo, É uma viagem inesquecível. Israel. Israel. Um sonho que vocês ainda querem realizar? Eu quero ir na França, gente, nesse encontro nosso, que eu não fui ainda. Quero realizar esse sonho. Um sonho que ainda quer realizar. Tá falando de viagem, pô? Ah, sei lá. Qualquer coisa, alguma coisa material, qualquer coisa, um sonho seu. Ah, vou botar uma viagem. Ir na Escócia. Diferentão. Escócia. É legal. É um livro favorito. Livro favorito? Porquetar do Pleno Avivamento. Leonardo Ravenhill. Anatomia da Alma, do Rev Hashem de Breslav. Eu adoro. Um pregador que vocês diriam que tá assim, tipo, no seu top 1 que você gosta muito. T.D. T.D. Jakes. Jakes. É de ontem, que bonitinho. T.D. Jakes é o cara. Não tem ninguém igual a T.D. Jakes. O que você falaria para Fernanda Brum? O que eu falaria? Dia dos Namorados. Vai, gente. Que ela continua sendo a minha menina. Oh, meu Deus. A minha menina. Minha morena. E você, pastora? Eu continuo achando ele muito cheiroso, muito lindo, muito intenso, muito verdadeiro. E eu te amo. Ai, gente. Acho que... Não, pra finalizar, só pra finalizar, porque acho que não vai ter declaração mais bonita que essa. Versículo da Bíblia favorito. Uau, eu sempre gostei de 2 seguidos, João 8, 32 e 36. Eu gosto muito deles, eu acho que sim. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sabe? Eu acho que conhecereis a verdade vos libertará. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse acho que são os 2 versículos da minha vida. Foram os primeiros na minha conversão. E me dá muita liberdade falar esses 2 versículos. Assim, eu me sinto muito livre. Para mim, é o suprassumo do Evangelho, que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acho que o Evangelho se resume tudo nisso aqui. Ai, gente, eu amei esse bate-papo. Vamos falar de relacionamento, de família. Ai, que bom. Foi ótimo. Eu amei. Que bom que vocês gostaram. Eu espero que a gente tenha respondido todas as perguntas que vocês gostariam de ótimo. fazer, todas as novidades ou as surpresas, o que for. Eu espero que a gente tenha tido assim, a expertise de trazer para vocês o melhor, né, da nossa casa, da nossa vida. Eu achei incrível conhecer mais um pouco de vocês também, Que bom. aprender com vocês. E me sinto muito lisonjeada mesmo de vocês terem aceitado o obrigado. nosso convite. Obrigada, a gente sabe Mayara. como é puxado, né, Obrigado. a agenda de vocês. Mas é isso, muito obrigada Pra de nós foi coração. maravilhoso, viu? Muito bom tá obrigada, aqui, viu? pastor, Natália, pastora. Mayara. Obrigada. Antes, digam aí, quem vocês querem ver que não pode crer? E Chama o Saião. Ai, Já meu veio? sonho, Luiz eu Saião. amo Não. Luiz Saião, amo Luiz Saião. Chama o Luiz Amo. Saião. Luiz Saião, pastor Jeremias Pereira. O Jeremias Pereira também é maravilhoso, Jeremias Pereira. gente. Gente. Fernandes Dias Lopes, já veio? Ai, já deu 3 aqui pra vocês que são maravilhosos. Vocês já vou mandar esse vídeo pra eles aqui. Pode mandar pra eles, porque vocês não vão se arrepender. O pastor Luiz Saião é o meu professor do Gente, coração. eu amo Saião.
O Saião, ele não Ele tem teve nada lá igual. na igreja agora, há pouco tempo. Teve, Aí se eu não, soubesse, eu semana vi a passada. agenda dele. Pois é. Vamos fazer o seguinte, na imersão, quando ele voltar, a gente conta pra elas. Ele vai voltar e aí pra fazer uma Ai, ó. imersão. faz o Ah, podcast. Adorei. É Boa isso, ideia. gente. É isso. Pastor Luiz Saião aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo mundo que nos Obrigada. acompanhou. Obrigado a vocês. Não deixe de nos seguir, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, comentar também e compartilhar esse vídeo. Vamos soltar cortes. Enfim, fique ligado nas nossas redes sociais, nas redes sociais deles também. E até a próxima. Até. Um beijo, gente. Valeu, Tchau. tchau.